Cara a Cara com os Fatos, um oferecimento do Colégio SEI, Evolução do Melhor Ensino, Unidades Mirassol e Zona Sul e da TV União. Bom dia a todos os telespectadores da TV União. Sou Flávio Rebouças, apresentador do programa Cara a Cara com os Fatos, cuja direção geral é da senhora Valquíria Kozakiewicz. No programa de hoje, estaremos abordando um tema extremamente importante para o nosso cotidiano, que trata de meio ambiente e sustentabilidade. Para tanto, contamos com a presença de convidados que irão nos mostrar a importância de uma cidade com um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para a mesa de hoje, foram convidados professor doutor Fábio Figueiredo, do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, economista formado pela UFRN, mestre e doutor em Geografia pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e coordenador do Grupo de Pesquisa, Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento. A senhora Rosângela Nascimento Silva, presidente da Colônia de Pescadores de Natal, coordenadora da ANMP, Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras, e conselheira do Corpo de Representante da Confederação de Pesca do Brasil. Também está conosco hoje o professor Milton França Júnior, conselheiro do COMPLAN, Conselho de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Natal, coordenador do Movimento Vivo, do Movimento Mangue Vivo. O professor Francisco Iglesias, presidente da ASPOAN, ambientalista, arquiteto e urbanista. Nesse momento, eu passo a palavra para os convidados, começando pelo professor Fábio, para fazer algumas considerações. Professor, e sua apresentação. Bom dia a todos e todas, né? Agradecer o convite da TV União, uma mesa que eu estou aqui com amigos, né, que a gente se conhece, né, Iglesias, Milton, Ana Rosa, primeira vez, né? Falar de um tema que é tão importante para a cidade de Natal e, de resto, para o Estado, né, que está a nível local, que é a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Uma cidade que possui vários problemas, né, mas que, na verdade, o que a gente está discutindo? Para além da questão ambiental, nós estamos discutindo aquele velho binômio que a gente dá aula lá para os nossos alunos, que é desenvolvimento versus meio ambiente, economia versus ecologia. Então, acho que é um tema que, pela formação da mesa, pode ser bastante produtivo o nosso debate, no sentido de entender quais são os problemas e apontar possíveis soluções para minimizar essa questão ambiental que é tão premente na nossa sociedade. Obrigado, professor. A senhora Rosângela, a senhora pode fazer algumas considerações e se apresentar para os nossos telespectadores. Bom dia a todos e a todas. Como presidente da Colônia de Pescadores, né, já no meu 4º mandato, é um tema muito difícil para nós e para a nossa classe pesqueira, né, de Natal, onde a gente tem um rio altamente poluído e não temos como nem falar em sustentabilidade para os pescadores, porque não existe nenhum programa em Natal onde se inclua o pescador. Então, é um tema um pouco difícil para mim falar, mas estou aqui para ajudar. Muito obrigado, professor. O professor Milton França Júnior, o senhor pode fazer algumas considerações, professor? Bom dia a todos. Eu trabalho muito com o ativismo com base centrado no complexo estuarino do Jundiaí-Potengi, e os meus estudos e as minhas atividades, e aí parte não tentando ir além das questões legais e de leis que existem, leis muito boas até, mas no cumprimento dela e no uso de estratégias para
a qualificar essa área e preservar. Então, eu trabalho muito com a ideia de parques, de reserva, e a gente vai falar sobre isso no decorrer desse Obrigado, professor. Obrigado. Agora, o professor doutor Francisco Iglesias. Só fazendo a correção, Fábio, não sou professor, né, e não sou doutor. Sou ambientalista desde 1978. Desde que eu estou em Natal, a gente faz uma discussão grande da cidade, né, porque nós moramos numa cidade maravilhosa, com uma das paisagens mais belas do mundo, mas com graves problemas ambientais, que a gente pode citar vários aqui, né? Questão da integração da paisagem natural com a paisagem urbana, que não existe, né? A questão do lixo, a questão da proteção dunar, né? Vários problemas, mobilidade, que vocês já discutiram aqui no programa, né? Nós temos vários problemas graves dentro da cidade, a questão, por exemplo, das praias, né, do abandono da cidade, que a cidade está abandonada, tanto a nível ambiental. A questão da arborização, não existe nada sobre arborização. Eu sinto uma falta de ousadia do poder público em relação à cidade. A cidade poderia ser muito mais atraente para o cidadão, porque se fizesse a cidade para o cidadão, ela seria atraente para o turista. E a questão ambiental, ela é básica na nossa cidade, porque nós moramos, a nossa cidade foi erguida em cima de um dos ecossistemas mais frágeis, que é a duna. Muito obrigado, Iglesias. E eu coloquei professor, com todo respeito, porque hoje eu sou um aluno aqui aprendendo com vocês, né? Tá bom? Então, veja bem, olha, eu vou passar agora, para dar uma dinamicidade melhor ao programa, eu vou passar agora para cada um de vocês 2 minutos, para que vocês nos mostrem a visão que vocês têm, entendeu? Dentro do conceito de cada um, aonde vive, o que fazem, tá? O seu grupo que você convive no dia a dia, qual a visão que vocês têm sobre mobilidade urbana e sustentabilidade. Eu gostaria de começar com o professor Fábio. O senhor poderia começar, professor? O senhor tem 2 minutos. Tá, 2 minutos é difícil a gente falar de vamos mobilidade e sintetizar, né, 2 minutos, mas a gente vai tentar sintetizar. Não é isso, Iglesias? Então, para falar de sustentabilidade e mobilidade, é o contrário, a gente fala da insustentabilidade da nossa mobilidade, né? Eu costumo dizer, e esse semestre agora a gente terminou de orientar um trabalho sobre justamente a mobilidade urbana em Natal, e no qual eu e a aluna, a gente chegou a algumas conclusões no sentido de que existe um movimento internacional, tá, forte, né, de tentar tirar o automóvel individual, o carro, né, das cidades. Tá? Para isso, tem que haver, claro, uma reestruturação urbana total no tramo da cidade. Pego, por exemplo, nós tivemos a Copa em Natal, né, a Copa do Mundo e tal, veio para cá, fizemos o equipamento esportivo, a Arena das Dunas, multiuso, não esportivo, e qual foi a proposição de mobilidade urbana para a cidade de Natal a partir da Copa do Mundo? Acentuar o transporte individual. Né? Em nenhum momento pensou-se em ciclovias, em nenhum momento pensou-se em você conectar os vários, exatamente, as várias formas de mobilidade dentro da cidade que não seja o transporte individual. Né? Nesse sentido, o que seria sustentabilidade a partir da mobilidade, na nossa cidade ocorre ao contrário. A partir de uma indução da gestão pública, né, o que nós temos, na verdade, é um modelo ultrapassado, um modelo que ficou lá para trás, que enquanto que no mundo nós estamos discutindo um debate muito interessante de como diminuir a quantidade de carros nas cidades, em Natal nós estamos ao contrário, nós estamos justamente aumentando a possibilidade de transporte individual, sem dar outras possibilidades, como, por exemplo, locomoção por um transporte público de qualidade, o trem sobre superfície que era para ser um dos legados da Copa em Natal, o VLT, obrigado, até o momento não saiu. Né? Bicicleta ninguém anda, a rua não dá para você andar porque não tem calçada e não tem arborização. Né? Uma das desculpas que se falam aqui em Natal é que é muito quente para você sair de bicicleta e sair a pé. Claro, mas a cidade está totalmente asfaltada, asfalto que não deveria ser a forma de cobertura para o transporte, né? Então, asfaltada demais e sem construções muito próximas, não respeitando um limite de distanciamento de uma para outra, por exemplo, sem arborização. Então, óbvio que o sujeito não vai pegar uma bicicleta e sair na rua, sem falar no risco de atropelamento.
Muito obrigado. Então, Rapidamente, né, deu para sintetizar, né? A senhora Rosângela, agora, eu gostaria de escutar a sua opinião, o que é que a senhora entendeu no seu aspecto onde a senhora vive, com a área onde a senhora trabalha, sobre meio ambiente e sustentabilidade, a visão que a senhora tem. Em questão à área da pesca, a sustentabilidade hoje, em torno de Natal, pescador de Natal, não existe sustentabilidade, não, porque nós não temos programas direcionados à pesca, não existe um meio ambiente, um rio tratado, né? Hoje, o pescador de Natal não pode pescar no Rio Potengi porque ou ele consome ou ele joga fora, porque o peixe ninguém quer comprar. Então, quando ele chega na feira, esse peixe é de onde? É do Potengi? Não quero. Então, existe sustentabilidade para o pescador, para o canoeiro, para o paqueteiro que vai só ali na boca da barra, né, pescar. Então, é difícil falar de sustentabilidade na pesca. E o meio ambiente para a pesca em Natal, infelizmente, não tem coisas boas para se falar. Muito obrigado, professor. Professor Milton França, uma palavra. O meu ativismo, como também trabalha nessa área de mobilidade limpa, então eu me sinto bastante em casa para falar nisso. E aí o Fábio já introduziu bem essa questão. E Natal não tem como correr contra essa onda de tirar os automóveis de dentro do núcleo urbano dele. E aí, para isso, tem que se pensar que modais você pode usar, onde você cria um ambiente de conforto para a cidade. Então, aí vem assim, desde do uso, né? A criação de vias verdes, né, onde estimule que as pessoas usem espaços curtos para caminhadas, espaços médios para andar com bicicleta, e transporte de massa com grande volume e com baixo impacto de emissão de carbono. E aí vem o VLT, entendeu? Como eu puxando a sardinha para a questão do estuário, a gente tem bairros que estão muito próximos da margem, né, do rio, e a gente não tem nenhum projeto, por exemplo, que use a parte náutica, né, como um modal. E uma coisa que eu acho que a gente poderia otimizar o VLT entendeu? A CBTU, eles vão ter 12 unidades. Então, quando você pensa Natal, Zona Norte, se você concentrasse essa unidade em um percurso menor e desse um intervalo de tempo entre uma unidade e outra, certamente a gente iria tirar muito dos carros e do volume de ônibus fazendo o mesmo trecho. Então, assim, é um assunto que é vasto, a gente poderia conversar o programa inteiro. Beleza. Delineando melhor. O Francisco Iglesias. Fábio, a questão sustentabilidade e meio ambiente, né, eu acho que sustentabilidade não existe sem meio ambiente. Tanto que o conceito de sustentabilidade é que você fazer um desenvolvimento, né, que proteja a natureza e proteja as futuras gerações. Quer dizer, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos? Qual é o mundo que nós vamos deixar daqui 100 anos? Então, é pensado no futuro. Então, a sustentabilidade, ela, para ser exercitada no futuro, ela tem que ser começada a ser praticada hoje. Quer dizer, para ela existir, ela tem que ser começada a praticada hoje. Há 30, 40 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a militar no movimento ambientalista, nós éramos considerados eco-chatos. Por que eco-loucos? Porque ninguém dava importância ao meio ambiente. E você falar com os governos, isso aí não tem importância. Mas o que a gente vê hoje? Que, infelizmente, a ciência evoluiu, a ciência ambiental evoluiu, ecologia, biologia,
identificou inúmeros problemas, mas os governos não. Sabe? Nós temos uma legislação boa, mas os governos não. Os governos continuam fazendo desenvolvimento como não existisse meio ambiente, como nós não tivéssemos futuro. Qual é o futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos? É esse, Glésis. E durante o transcorrer do programa, a gente vai debatendo ainda sobre esse assunto. Nesse momento, encerramos o primeiro bloco e, dentro de instantes, retornaremos. Nossos comerciais, por favor. Trabalhamos com equipamentos de ponta, fazemos adesivos, banner, impressão em lona. Faça sua camiseta e abadá conosco. Trabalhamos com silk, sublimação. Priorizamos o acabamento e a qualidade dos nossos serviços. Pontualidade na entrega. Aceitamos cartões Visa, Hiper e Master. RR Artes, dando vida à sua ideia. Toda descoberta vem com uma surpresa. Às vezes é uma questão de biologia, outras vezes uma questão de geografia. Tem descobertas que dependem da física. E aquelas que só a química explica. Descobertas sempre rendem uma boa história. Esse é o meu mundo. E o seu? Sem Mirassol. Descubra a evolução do melhor ensino. Estamos de volta com o programa Cara a Cara com os Fatos, continuando a debater com os convidados sobre meio ambiente e sustentabilidade. Vamos agora dar prosseguimento. Nesse momento, eu faria uma pergunta ao professor Fábio. Professor Fábio, por que a coleta seletiva em Natal ela não avança? Na sua visão, o que é que poderia ser feito para melhorar essa situação? Tá, Franklin, Flávio, desculpa, eu vou te dar duas respostas em uma, tá? Uma resposta de ordem mais de gestão pública e uma resposta de ordem mais de análise, que foi inclusive tema da minha tese, doutorado, né? Foi a política de gestão de resíduos sólidos no Brasil, dando um foco para Natal, né? A gestão por que não funciona? Se você é um gestor público, você vai dizer o seguinte, que a coleta seletiva não funciona porque ela custa, em média, 5 vezes mais que a coleta convencional. É muito caro, ainda é muito caro no Brasil, você fazer coleta seletiva nas cidades. Ainda é muito caro, tá? Então, facilmente, essa resposta da Prefeitura de Natal, por exemplo, através da Urbana, ou qualquer gestor que trabalhe com isso. Se eu fosse fazer uma análise a partir de por que não funciona a coleta seletiva, eu te diria por quê. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, que deveria estar funcionando a partir de 2014 e que não está funcionando nos municípios, porque entre 2010 e 2014 os municípios não tiveram condições de tecnicamente, de juridicamente montar os seus instrumentos locais para uma gestão integrada dos resíduos sólidos, indica que, embora bem trabalhada, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é uma gestão que ela é muito cara para o tipo de administração pública municipal que nós temos no Brasil, tá? Foi liberada a lei de consórcio para se fazer a gestão dos resíduos sólidos. E, devido a problemas aí sim, de ordem jurídica, normativa, nós ainda não conseguimos fazer uma gestão que seja integrada. Por exemplo, região metropolitana de Natal. Nós somos 14 municípios agora, né? Tem municípios de diferentes categorias e características. Não é possível Natal, por exemplo, não ter um plano de gestão integrada de resíduos sólidos para a sua região metropolitana. Não existe. Eu entendo. Então, assim, quais são os empecilhos? Eu te diria, empecilhos jurídicos locais, empecilhos, eu te diria, do ponto de vista de orçamento público mesmo, nós não temos condições. Diante disso, soluções. Quais seriam as soluções? Falta de vontade política, aí entra um pouco no que o professor Iglesias, né? Se quiser, né? O professor Iglesias estava falando agora há pouco que falta inteligência criativa, a possibilidade de criar uma gestão diferente do senso comum, entre aspas, de uma gestão. Qual seria, por exemplo? Você pensar em outras estratégias de coleta seletiva, que poderia, por exemplo, começar pela minimização da redução dos resíduos, a aplicabilidade dos 3 Rs, da Agenda 21.
Reduzir, reutilizar, reciclar. Poderia-se fazer uma gestão, por exemplo, trabalhando de forma específica com os grandes geradores de resíduos sólidos, o que nós não temos, né? Qual é o setor econômico de Natal mais pujante? O setor turístico. Não há um plano especial de coleta e tratamento de resíduos sólidos para aquele setor específico. Então, o que é que falta, na minha concepção? Por que não funciona? Não funciona por uma questão financeira, de orçamento público, por uma questão de falta de capacidade de gerenciamento dos resíduos sólidos, no sentido de vamos pensar uma gestão diferente, de forma a torná-la mais barata para o erário público e, ao mesmo tempo, mais eficiente. Mais eficiente, né? Isso. O professor Milton, o senhor teria alguma coisa a acrescentar ao que o professor Fábio colocou? O Fábio, ele esgota quase a questão, mas é pertinente. Eu tenho acompanhado essa questão de perto, também pelo Complan, e a gente vê que essa questão econômica, aí se diz muito, né, Fábio, que a educação, porque eu sou da rede pública, né, tanto do município quanto do Estado, não adianta para a gente dizer para o nosso aluno, né, e aí para a sua família, assim, entendeu? Separe o lixo, entendeu? Entre seco e úmido, enfim, todos os negócios, se não existe uma coleta porta a porta. E aí a gente pensa o quê? Temos que chamar todos os atores que estão envolvidos, inclusive a indústria que produz, para que ele faça parte de um consórcio da política, entendeu? Da engenharia reversa. Quer dizer, onde é que essa embalagem, essa logística, entendeu? Reversa. Então, assim, como é que todo mundo entra, faz um pouco, que caem os custos? Que o professor Fábio fala isso aqui. E uma coisa que eu chamo a atenção é o resíduo da indústria de construções, que você vê que a gente passa pela cidade, aqueles monte de caçambas, sem um chip que identifique ela, que mostre para onde é que está indo aquele material, que muitas vezes vão para a margem de estuário, para a terra nascente, para criar vira, para criar área de sucata, enfim. Um problema muito sério, que deve se chamar todo mundo para sentar numa mesa e encontrar a solução. Eu entendo. A senhora, dona Rosângela, a senhora teria alguma coisa a acrescentar? Essa questão também de orientar, né, a população. A questão ali da área do Canto do Mangue. A população ali nunca foi orientada por ninguém aonde colocar o lixo certo. Então, hoje você vai lá na área do Canto do Mangue, é só lixo na beira-mar. E dali... Não, mas eu estou falando naquela questão, né, com o meu pessoal. Né? Então, a gente chama a urbana e a urbana quer culpar nós. A nós. Né? Não, vocês têm que orientar. Não, mas eles também têm que fazer a parte deles. Entendeu? Então, hoje a beira-mar, na parte do Canto do Mangue, está horrível, de tanto lixo. E aquele lixo, o professor sabe que dali vai embora, né? E sabe Deus onde vai parar, lá dentro do mar. Os peixes comendo plástico, né? A tartaruga. E não ofende só a população ribeirinha. Lá fora também, né? Também, né? Então... Iglesias, o que você teria a brilhantar ainda mais as colocações? A cidade não está conseguindo nem coletar o lixo normal, sabe? Convencional. A cidade está cheia de lixo, a cidade inteira, sabe? Então, o que acontece, Fábio? Você querer implementar a questão da coleta seletiva sem ter uma eficiência da coleta normal, sabe? Teria que ter uma eficiência. O que eu vejo, novamente, é falta de vontade política de se resolver. Existe o custo? Existe. Mas o custo não é o principal. Existe uma necessidade de mudança da cultura de gestão pública para o que vai beneficiar a população em geral. Então, nós não temos essa cultura. Então, por exemplo, nós já tivemos um programa de coleta seletivo com o Aldo Tinoco, o prefeito Aldo Tinoco, e que o que acontecia de engraçado, inclusive eu testemunhei lá no Nordestão, a população separava, a população fez um esforço e separava.
Aí chegava o caminhão lá e juntava tudo. Entendeu? Então, não é. A coleta, inclusive, está mudando. Hoje, inclusive, em partes da Europa, não existe mais nem a seleção. Já existe uma automação que faz a seleção lá no lixão. Só interromper um pouco. Existe um padrão de cores para essa coleta seletiva? Não, existe um padrão. Um padrão para recolher? Não, existe padrão de cores para você identificar onde você tem que depositar, apesar que eu acho melhor escrever, porque muita gente não identifica pela cor, sabe? Eu mesmo tenho dificuldade de identificar pela cor também, sabe? Verde, azul é vidro, amarelo é plástico, vermelho é papel, tem. Mas eu, sinceramente, eu acho que o problema é você ter uma política que a questão ambiental ela seja o centro. A questão ambiental, em todas as decisões, e Natal é uma cidade que o ambiente está em volta de nós, ele, vamos dizer assim, no bom sentido, ele é agressivo conosco, porque a paisagem está em cima de nós, mas ela não é incorporada no nosso dia a dia, tanto do gestor quanto do cidadão. Por exemplo, cadê as caixas coletoras de lixo no centro da cidade ou em qualquer bairro? Não existe. Eu vi alguém da prefeitura dizendo, no início dessa gestão, que iria colocar 430 caixas coletoras de lixo no centro da cidade, na cidade alta. Não tem nenhuma. Então, a pessoa vai jogar o lixo aonde? Como ela tem uma cultura que o urbano, o público não é dela, ela joga na rua, mas vai parar no rio, vai entupir galeria, vai gerar doença, vai gerar a dengue, zika, etc, etc. Então, isso tem que mudar, mas o gestor tem que mudar. Como a dona Rosa disse, tem que se educar a população, mas um gestor também tem que mostrar que ele veio para contribuir, para educar as pessoas. Eu entendo. Dentro dessa colocação que vocês fizeram aí, eu faria outra pergunta para você, jogaria para a mesa, e começaria dessa vez com o professor Iglesias. Professor, Natal sofre com alagamento nos períodos de chuva. Apesar das obras previstas pelo plano diretor de drenagem, o túnel da Arena das Dunas ainda não foi concluído. Qual a implicação disto para Natal? Veja bem, o túnel foi uma promessa feita em 2008, esse túnel. Inclusive, era para existir a Copa com túnel. Alguém lembra do jogo, foi México e Gana, o primeiro dia que caiu um morro lá em Mãe Luísa, sabe? Ali em Petrópolis, né? Do lado dos prédios mais ricos da cidade, sabe? E inundou a lateral todinha do Arena das Dunas, o túnel era para estar pronto. Como não houve capacidade científica, nem capacidade de engenharia de prever o que aconteceria, o túnel foi aberto até perto do Potengi, só que foi paralisado porque não se previa desmoronamentos. Isso foi a explicação que se deu ao Ministério Público. É a nós que nós questionamos acerca de... Antes da Copa, em 2013, aliás, questionamos depois da Copa, em 2014, a situação do túnel. Porque o túnel, além de permitir a questão da drenagem, que seria a solução da drenagem naquela área, e seria a solução da drenagem em toda, praticamente, Zona Oeste ali, sabe? Fazia o caminho da Zona Oeste e ia fazer a drenagem daqueles conjuntos que sofrem com o problema da enchente, né? Porque as bacias de Natal são fechadas, são dunares, elas são fechadas, você vai impermeabilizando, quando você impermeabiliza muito, ela não tem a área de transferência da água para o solo, sobe rápido, certo? E aí inunda tudo que está em volta. Eu vou só lhe interromper um pouco, professor. O professor Milton, ele queria fazer alguma colocação quando o senhor estava falando aí, rapidamente, e a gente retoma depois de começar. Rapidamente o senhor pode colocar, entendeu? Aí quando eu disser, professor, um minutinho, a gente entra para os nossos comerciais e retomamos no próximo bloco. Isso, não, eu conheço isso de perto, porque quando eu fui ver numa audiência pública o projeto do túnel de drenagem, ele terminava em frente da nossa escola, que é a área da AZPA 8B, e era em cima
e eles tinham uma lagoa no final do sistema que ficava em cima de uma nascente, que era a última e que nós usávamos como espaço pedagógico, e a comunidade do entorno, quando faltava água, que era uma coisa muito comum, usavam essa água para lavar roupa, para tomar banho e tudo mais. E a gente deu o alerta que eles deveriam fazer uma alteração no projeto. E eles não fizeram. E nós, quando começou a escavar tudo, a gente entrou com uma ação e fizemos o embargo dela. Depois eu explico melhor. Nós encerramos assim o segundo bloco e dentro de instantes retornaremos. Nossos comerciais, por favor. Toda descoberta vem com uma surpresa. Às vezes é uma questão de biologia, outras vezes uma questão de geografia. Tem descobertas que dependem da física. E aquelas que só a química explica. Descobertas sempre rendem uma boa história. Esse é o meu mundo. E o seu? Sem Mirassol. Descubra a evolução do melhor ensino. RR Artes, a sua serigrafia. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo serviços de sinalização. Trabalhamos com equipamentos de ponta. Fazemos adesivos, banner, impressão em lona. Faça sua camiseta e abadá conosco. Trabalhamos com silk, sublimação. Priorizamos o acabamento e a qualidade dos nossos serviços. Pontualidade na entrega. Aceitamos cartões Visa, Hiper e Master. RR Artes, dando vida à sua ideia. Estamos de volta com o programa Cara a Cara com os Fatos e daremos prosseguimento ao debate. Nós já vimos no bloco anterior falado sobre a questão dos alagamentos. O professor Milton França estava com a palavra, concluindo. O senhor pode terminar, que eu gostaria de passar a palavra para os outros da mesa, para que a gente enriquecesse o debate. Pronto. Como eu estava dizendo que aquela obra do túnel foi feito um estudo muito fraco, muito capenga, e o IDEMA, com aquela pressa toda de obra da Copa, né, eles fizeram vistas grossas, né? Não, IDEMA. Entendeu? Aí fizeram vistas grossas. Então, várias falhas de projeto teve. Inclusive, não houve a previsão de perda de material sólido, entendeu? Nos postos de visita, e se formou cavernas. Então, muita gente que morava na no Câmara e outras avenidas não tinham nem ideia que estavam morando em cima de uma área que poderia, entendeu, afundar, igual aconteceu em São Paulo na linha 4 do metrô. Eu dei esse alerta e também, aí depois, com o tempo, o Tomás Neto, que é o secretário, ele, entendeu, disse em público que, de fato, 5 postos tinham tido perda de material sólido, e para refazer isso aí, precisava de muitos milhões, 32 milhões foi o menor preço que ele teve. Além disso, quer dizer, essa obra, que como eles trabalhavam em algumas cotas com 45 metros, entendeu? Eles atingiram parte do lençol e tiraram, então, eles tiraram essa água. Foi 1 ano e meio tirando massa d'água do nosso aquífero. Um crime, porque talvez daqui a 20 anos a gente não consiga mais ter esse volume d'água que teria o nosso aquífero principal. Então, assim, há uma obra cheia de falhas que ainda a gente precisa saber que soluções que tem, tanto para o final, para a lagoa, que deve ter um novo layout, para que obedeça a lei ambiental, e essas soluções para essas áreas de perda de massa. Para enriquecer mais, professor Fábio, o senhor teria alguma colocação a fazer acerca do assunto? Todo esse debate mais técnico, né, que o Glécio e o Milton sabem também, a gente está pensando, porque a gente dá aula no curso de gestão de políticas públicas, né? Então a gente está formando gestores, né? Os meninos vão estar no mercado, aí, enfim. O que a gente denota disso tudo, né? O que você tem? Você tem aí, primeiramente, uma falta de planejamento
no sentido de o plano era, por exemplo, fazer esse canal, né? Mas o tempo para a implantação e execução dessa obra não chegou no tempo previsto, primeiramente, né? Porque a Copa aconteceu em 2014, nós estamos agora em 2016, agora começa a aparecer isso daí. O segundo problema que a gente denota disso daí, dessa questão, né, é que enquanto a gente ensina lá para os nossos alunos, né, que uma gestão pública ela tem que começar das bases, né, de baixo para cima, o que se denota a partir desse problema aí é uma política pública, uma gestão de políticas públicas feita de cima para baixo, uma up-down, né? Você inverte o polo. Então, as pessoas lá, por exemplo, do Maruim, por ali onde a senhora está, né? Elas deveriam ser escutadas. As pessoas lá, por exemplo, de Felipe Camarão, deveriam ser escutadas e, inclusive, fazer parte do processo de escolhas, não é isso? De como seria a melhor possibilidade de fazer esse canal. Não simplesmente chegar a uma obra, e aí fica o tecnicismo que vem lá do século XVII, XVIII, né? E a técnica pela técnica, sem uma sensibilidade dos locais, por exemplo, né? Porque a técnica ela te dá a possibilidade de fazer a obra. Mas um pescador que está lá há 50 anos, lá no canto do mangue, né? Esse cara tem um conhecimento de experiência de vida, da sua vida que está ali, que muitas vezes a técnica, o bom engenheiro, o bom arquiteto que pensou essa obra não consegue dar conta, né? Então, o que eu percebo? Que aí, neste caso, uma falha da gestão pública, infelizmente. Eu estou vendo. Ô, Fábio, tudo isso, se eu entendi bem, ele vai desaguar no rio Potengi, não é verdade? E a senhora lá, dona Rosângela, a comunidade, o que é que sente com todo essa colocação que está sendo feita aqui pelos convidados de hoje? Quando isso chega lá, como é que a comunidade recebe isso? O que é que vocês estão fazendo? A colônia de pescadores, o que é que vocês estão se mobilizando? Vocês estão chamando o Ministério Público? Vocês têm que parceiros para tentar reverter essa situação? A colônia de pescadores de Natal não tem parceiros. Nós não temos parceiros, né? Sempre a gestão pública fecha a porta para nós, principalmente quando a gente vai intervir em alguma coisa que eles vão fazer para a cidade sem perguntar para nós se é bom para nós, se é bom para o pescador, se é bom para a comunidade. Então, isso a gente está vendo hoje com a questão Maruim, né? Chegar lá, você tem que sair. Não viu para onde botou, para onde não botou, certo? Então, do mesmo jeito é com o pescador. Quando vem, só vem tudo lá de cima para baixo. Nunca chegaram lá na base para perguntar, ei, colônia, reúne teus pescadores, vamos ver o que é bom para eles, se o túnel que vai fazer, que vai sair lá, como o professor disse, né, e que pega aquele pessoal ali de quilômetro 6, sim, né? Então, que ali tem um monte de mulher que depende do rio, e que quando descer a água doce, é como o professor fala, mata tudo quanto é de marisco, porque o marisco não resiste à água doce. E aí, quem vai sustentar? Então, eu entendo. Sempre realmente fica... é um assunto bastante prolixo, com entendeu? certeza. E tem que ser bem estudado, né? Tá? O túnel não chegou em lugar nenhum. Gastou 70 milhões, quase 80 milhões, não chegou a lugar nenhum e precisa de 32 para completar. Destruiu uma parte do manguezal, partes nascentes. Tem essa questão que a dona Rosa está colocando, da integração entre o mar com a água doce que vem das águas pluviais. Na realidade, a gente nota uma incompetência geral em relação às soluções técnicas, como foi colocado. Eu falei, Iglesias, no seguinte sentido, quando a gente passava ali no quilômetro 6, a gente observava aquele lençol de água descendo, e obviamente eles iam procurar o rio, entendeu? O lençol de água que você viu é exatamente a água que estava sendo tirada do túnel. Ficou um ano e meio, né, Milton, na porta da escola, que lá, inclusive na porta da escola, eles fizeram uma caixa de visita, separando lá, tem mais ou menos uns 10 metros de profundidade, aquela caixa de visita, né? E tem ainda, depois você tem a lagoa, que seria a lagoa de recepção dentro do manguezal. Dentro dessa ótica, professor Milton, criou-se bolsões, então, quando retirou-se essa água? Ali, naquele pessoal que mora ali em Bom Pastor, naquela região ali, Felipe Camarão, criou-se bolsões ali, o senhor, eu entendi bem, é isso mesmo?
A parte de perda de material sólido, de cavernas, ela não está nem realmente ali. Porque ali, sempre perto o cemitério, é o poço mais profundo que tem, 45 metros quase. Lá perto do Arena, os 5 primeiros poços, depois da Prudente, entendeu? São os poços que perderam mais massa, porque ele é um poço mais raso, 18 metros, entendeu? 20 metros. Aquela área ali está uma área altamente frágil. Então, é uma área que se adensa, que se constrói prédios, entendeu? Quer dizer, as pessoas que moram ali tomaram um susto quando eu disse em uma reunião, entendeu? Lá naquela área ali, de Lagoa Nova, de que eles estavam morando em cima de uma área frágil que poderia, entendeu, afundar. E aí foram perguntar para o secretário e ele disse em público que, de fato, tinha isso. E a empresa que estava fazendo a obra pediu um dinheiro monstruoso. Então, quem mora em Lagoa Nova está correndo o risco de afundar aquela área toda? Sim. Como vocês lembram que Essa bagunça é grave, né? A coisa realmente é grave. No meu blog, eu fiz essa denúncia. Algumas fontes, entendeu? E me disseram que algumas casas racharam, e a desculpa que eram as, entendeu, explosões que tinha embaixo. Mas quem sabe que não é já uma acomodação do terreno. Quer dizer, uma coisa muito grave e que preciso que esse estudo seja realmente feito, e se houver realmente risco, tem que se tomar as providências enquanto tem tempo, não é isso? Essas pessoas, porque senão algo grave pode acontecer. Aí eu volto à minha fala inicial. Me permite, né? Pois não, professor. O que nós estamos debatendo aqui, na verdade? Nós estamos debatendo justamente que o meio ambiente, no caso, o meio ambiente urbano, né, ele não pode ser ele não pode ser um condicionante que impeça ao desenvolvimento econômico. Né? Por que trouxemos a Copa para Natal? Qual é o discurso que, por 4 anos, 5 anos, nós tivemos aqui imperando na cidade? É porque ia desenvolver as atividades econômicas, não é isso? É porque ia melhorar a cidade ia ficar mais amigável, né, para as pessoas. E nada disso aconteceu. Então, assim, que se dane o meio ambiente, né? Aliás, nem que se dane, a gente vai, de alguma forma, resolver a questão ambiental, mas desde que ela não seja um empecilho para que o desenvolvimento econômico, neste caso específico, a Copa do Mundo ou o mega evento internacional esportivo, ocorra na cidade. Ocorreu o mega evento esportivo, não há nenhum estudo em Natal falando de qual foi a variação econômica positiva, mas há no mundo, normalmente no primeiro ano, no ano do mega evento esportivo, em média entre 0,65% e 1,1% de crescimento econômico, crescimento e não desenvolvimento, essa é a diferença para os economistas. No ano seguinte, isso desaparece, e aí você começa, esse PIB, esse possível crescimento do mega evento esportivo começa a se diminuir. Por quê? Porque os gastos públicos foram muito grandes. E a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, de Portugal 2004, que hospedou a Eurocopa, a própria Grécia 2004, que hospedou as Olimpíadas, né? As Olimpíadas agora do Brasil, né? a Rio 16, que o gasto inicial previsto era de 28 bilhões e estamos tocando 40 bilhões. Né? E a Lagoa Rodrigo de Freitas, entretanto, está totalmente poluída, né? Inclusive com atletas estrangeiros temendo, né? Além do problema da competição, que vai ficar, a quebra de recordes vai ficar totalmente comprometida, com medo, inclusive, de danificar os seus equipamentos. Né? Então, é isso. Todo esse debate aqui nessa mesa, no meu entendimento, o desenvolvimento / crescimento econômico, ele não pode, sob nenhuma perspectiva, ser interrompido, ser barrado. E aí o questionamento que a gente faz, para a gente pensar no coletivo, sim, trazendo a gestão pública, a sociedade, o Estado, né? Que desenvolvimento, que crescimento econômico a Copa do Mundo trouxe para Natal? Quem ganhou com isso? Né? Qual foi o legado? Qual foi o legado? O legado Arena das Dunas? Não foi um legado. Essa pergunta nós iremos
definir, vocês poderão falar com mais propriedade no próximo bloco. Nesse momento, estamos encerrando o terceiro bloco e retornaremos em breve. Nossos comerciais, por favor. Toda descoberta vem com uma surpresa. Às vezes é uma questão de biologia, outras vezes uma questão de geografia. Tem descobertas que dependem da física. E aquelas que só a química explica. Descobertas sempre rendem uma boa história. Esse é o meu mundo. E o seu? Sem Mirassol. Descubra a evolução do melhor ensino. RR Artes, a sua serigrafia. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo serviços de sinalização. Trabalhamos com equipamentos de ponta. Fazemos adesivos, banner, impressão em lona. Faça sua camiseta e abadá conosco. Trabalhamos com silk, sublimação. Priorizamos o acabamento e a qualidade dos nossos serviços. Pontualidade na entrega. Aceitamos cartões Visa, Hiper e Master. RR Artes, dando vida à sua ideia. Estamos de volta com o programa Cara a Cara com os Fatos. Chegamos assim ao término do programa de hoje. Neste momento, eu vou passar a palavra aos convidados para que vocês possam tecer, entendeu, alguns comentários que venham a enriquecer ainda mais os nossos telespectadores, tá bom? Para isso, a gente vai dar em torno de 2, 3 minutos para cada um, para que a gente possa, efetivamente, tentar fazer uma síntese do que foi discutido aqui hoje, tá bom? Eu começaria com a dona Rosângela. A senhora poderia tecer os seus comentários, por gentileza? Um programa muito bom, né, enriquecedor, e onde a gente pode expor o problema grande, o meio ambiente, né, afetado em todas as suas áreas, de Natal, como os professores falaram, a questão do lixão na rua, a questão da água poluída, o rio, o pescador afetado, toda a população. Então, para mim, foi muito gratificante estar aqui com esse pessoal que eu aprendi muito, né? Professor, muito obrigado por essa sua iniciativa e espero voltar outras vezes. Dona Rosa, me responda uma coisa. Veja bem, olha, a senhora teria alguma mensagem que a senhora quisesse deixar para as comunidades que a senhora vive, para a colônia, para as pessoas que convivem com a senhora todo dia? Pode deixar uma mensagem aqui para eles. Muito bom esse lado. A minha maior mensagem em questão do meio ambiente é que o pescador, a população ribeirinha, ele não coloque lixo ao redor, né, da beira-mar, para que não afete tanto esse rio que está tão sofrido, porque o rio Potengi está pedindo socorro. Então, a minha mensagem maior é essa: pescadores, pescadoras de Natal, a população ribeirinha, Passo da Pátria, toda essa extensão aí, que vamos ter consciência do que a gente faz, vamos ter... Se o poder público não chega para nos ajudar, mas a gente tem o dever, a obrigação de não colocar lixo na rua, para a gente ter uma cidade melhor, para a gente ter uma Natal melhor. Já que o poder público não faz, vamos fazer, vamos ensinar eles a fazerem. Muito obrigado, dona Rosângela. Professor Dr. Fábio Fonseca. Então, eu acho que, a partir do que a gente trabalha lá na universidade com nossos alunos, né, como resolver questões, né? Como resolver, por exemplo, a questão dos problemas ambientais de Natal, né, que foi o tema desse programa aqui, né? Eu penso que, primeiro, a gente tem que fortalecer os mecanismos de controle social, né? A transparência dos gastos públicos, a transparência das ações públicas, a maior participação nas arenas decisórias. Nós temos aqui o COPLAN, que o colega faz parte, nós temos aqui o CONEMA, que nós não sabemos sequer quando há as reuniões, né, que o Iglesias faz parte, né? A gente destaca também a participação de alguns atores do setor jurídico local, e, nomeadamente, eu queria citar 2 nomes, da promotora Gilca da Mata, promotora municipal de meio ambiente, e da procuradora Marjorie Madruga, da Procuradoria-Geral, né,
do Estado, que a atuação do setor jurídico também é um aspecto positivo, eu diria, no sentido de conversar, de tentar questionar, desde a normativa, né, algumas atividades que não são benéficas para a sociedade, para a comunidade como um todo. Eu acho a participação da imprensa, vocês aqui, muito importante, no sentido de abrir um debate como esse, para que as pessoas possam entender, conhecer e elas mesmas refletirem sobre os problemas ambientais, né? E eu acho também que as escolas, as universidades, e aí uma menção para o SEI, que é uma escola que está aqui, que estão nos assistindo, né? Também para o UFRN, lá onde eu trabalho, e as outras demais instituições de ensino, né? No sentido de ali se produz ciência. Por exemplo, nós temos lá no nosso Departamento de Políticas Públicas vários trabalhos envolvidos na área de política e gestão ambiental da cidade do Natal, e jamais fomos procurados, né? Eu não estou nem falando de mim, estou falando dos outros colegas, né? Então, assim, há uma falta de diálogo muito grande entre a gestão pública e os demais atores da sociedade. E esse diálogo é importante para nós pensarmos a cidade, né? Agora nós teremos eleições para prefeito, né? E, por exemplo, nós lá do nosso departamento, em nenhum momento fomos procurados por nenhum dos 11 prefeitáveis, né, para dizer, me dá uma assessoria sobre como pensar Natal a partir de uma sustentabilidade. Estou falando eu, mas pode ser qualquer outro professor de qualquer instituição, né? Então, pensar a cidade, o diálogo, ele é importante. E, para mim, um dos grandes problemas que há é desse diálogo. Sem diálogo, sem fortalecimento da participação cidadã, sem que o setor jurídico possa, na sua justa medida, obviamente, né, exercer o seu poder de mando, é muito difícil a gente resolver as questões ambientais urbanas, e aí continuaremos com esse modelo, o modelo de insustentabilidade ambiental. Então, agradeço aqui minha participação, o convite, né, e estamos abertos aí Muito obrigado. a diálogo. Professor Milton França, queria que o senhor tecesse suas considerações. Eu fiquei preocupado, porque eu moro ali em Lagoa Nova, né? De fato, é preocupante, tá? Mas eu acho que, assim, como houve já está com mais de 6 meses que eles frearam a retirada de água, eu acho que o terreno já está mais estável, e se não caiu ainda, entendeu? Como não está tendo atividade no subsolo, de novas explosões, entendeu? Escavamentos, eu presumo vamos falar assim, que não ocorra o pior. Mas foi feito, só lhe interrompendo, foi feito algum estudo para saber se poderia acarretar danos à população que mora ali no entorno dessas cavernas? Esses estudos estão sendo feitos igual ao de Mãe Luísa, né? Pós-facto, né? Depois que ocorre o problema, é que se faz alguns estudos para saber assim, até onde vai ele. Então, assim, eu acho que merece que vocês convide o secretário, Tomás Neto, para que ele até possa dizer como é que está. E chama também IDEMA, que quem deu a licença, para que eles possam atualizar isso aí. Então, na sua opinião, existe um perigo iminente para aquela população que vive ali? Não, que existe, existe. Que existe, existe. Eu acho que já, quando estava em atividade, tirando água o tempo todo, e aí junto com a água vinha material sólido, né, porque aí vinha rocha e outras coisas, e aí, assim, nesse momento, assim, porque aí o terreno estava muito instável, e aí é onde era o grande risco. Então, como houve uma parada tanto na ponta, né, por causa do embargo, quanto no começo, né, onde tem esses poços com esses problemas, por causa de recurso financeiro mesmo, aí eu presumo que tenha menos risco, tá? Mas o risco ainda existe. Então, cabe quem mora perto fazer o chamamento das autoridades para que realmente mostre como é que está hoje esse estudo aí. Isso foi avisado às autoridades? Sim, sim, sim. Inclusive, a imprensa, até quando a gente começou a mostrar esse
esse problema, a imprensa até deu alguma atenção a Mas isso. que autoridades foram comunicadas sobre esse fato, o senhor sabe? Não, pelo menos não sei se o Ministério Público está acompanhando. Eu lembro que o doutor Márcio Diógenes era um parceiro nosso e quem acompanhava, e ele aposentou-se agora. Eu não sei quem é que vai estar, só sei que tinha o IDEMA, que ia receber um novo estudo da área, e eles estavam em busca do dinheiro. Então, como a Igreja bem disse, torraram muita grana ali para criar a solução, e essa solução tão cedo vai vir. Porque, afinal de contas, estamos num período de vacas magras. Me permita fazer um chamamento, aproveitando aqui. Como eu sou educador e ativista, e tenho o estuário do Potengi Jundiaí como área principal, e como estratégia eu busco estimular a criação de parques e de reserva. Eu chamo um convite para as escolas, inclusive para o SEI, para que eles deem apoio, por exemplo, para a criação de um parque na AZPA 7, que é aquela área do entorno do Forte, que é um dos parques mais fáceis de se fazer, e aí onde hoje a gente tem uma chance com a Universidade Federal, já com apoio, propor um projeto que ele possa ser feito de forma por camada, de forma mais simples no começo, e aí e tem também outros parques que depois, numa outra oportunidade, a gente poderá pode detalhar aí, tá bom? Muito obrigado. Aquele E agora, abraço, obrigado. o professor, torno a insistir, porque eu aprendi muito com o senhor hoje, Francisco Iglesias. Não, é interessante que a questão das cidades no mundo, ela tem crescido de importância, né? No Brasil, você teve o aumento, a mudança da população urbana, chegou na década de 70, já chegou a cerca de 80%. Hoje é em torno de 85%, 86%, e a população rural em torno de 15%. No mundo, essa população urbana foi chegar em 2014 a 50%. Então, as cidades, hoje, elas têm uma importância muito grande em termos de meio ambiente mundial e meio ambiente local. Hoje, por exemplo, as cidades são responsáveis pelo segundo volume responsável pela questão de mudança climática, pela emissão de dióxido de carbono através dos automóveis, sabe? Então, é preciso de buscar soluções para as cidades. No caso de uma cidade como Natal, que tem belezas ímpares, como um litoral belíssimo, como uma baía como a de Ponta Negra, como o litoral ali da Via Costeira, né? E você tem um estuário maravilhoso como o Potengi, essas potencialidades turísticas e ambientais deveriam ser extremamente protegidas e aproveitadas pela população. E a vivência na nossa cidade, a qualidade de vida dela, deveria ser melhor. Eu, inclusive, como arquiteto, como urbanista, eu digo que a paisagem ecológica, ambiental que nós temos, natural, é belíssima, mas a paisagem urbana é feia. Então, nós temos que trazer essa paisagem para dentro da cidade, começando com a questão da arborização, que a cidade, para quem não sabe, ela ocupa, o IBGE mede isso, ela ocupa entre 5.500 municípios brasileiros, ela ocupa 4.334 posição em arborização. Quer dizer, é uma cidade que não tem árvores, não tem vida. Nós precisamos começar a dar vida nela. Precisa dessa ousadia do cotidiano. O lixo, a arborização, calçadas que a gente use, poucas coisas que podem satisfazer e nos dar uma qualidade de vida muito melhor e fazer dessa cidade pungente e, de repente, um exemplo para o mundo. Tá bom. Muito obrigado aos senhores, tá certo? E com estas considerações que nos despedimos, agradecendo a presença de vocês e avisando aos nossos telespectadores que este programa será reprisado no próximo sábado às 20 horas e estará disponível na nossa página no Facebook. Muito gratos a todos e até o próximo programa. Sempre um oferecimento do Colégio SEI,
Evolução do Melhor Ensino, Unidades Mirassol e Zona Sul e da TV União. Muito obrigado. Cara a Cara com os Fatos, um oferecimento do Colégio SEI, Evolução do Melhor Ensino, Unidades Mirassol e Zona Sul e da TV União.